Olá, tudo bem? A minha irmã acha muita graça de mim. Ela diz que, às vezes, eu consigo tirar a poesia das coisas. Bem, pois é, nesse vídeo eu vim aqui para desromantizar o RH de uma vez por todas. Eu não sinto muito por isso, não. Vem comigo que eu vou te explicar por quê. Eu sou Suzy Souza, coach de líderes e mentora de profissionais de RH. Pois é. Há muito tempo eu penso isso, mas recentemente eu li um artigo de um executivo internacional de RH chamado Brian Walker. E ele é um grande expoente aí na nossa área, tanto na América Latina quanto na Ásia, né? E na Europa também. Ele é apaixonado pelo RH estratégico e tem algumas coisas muito interessantes que ele fala, e no teu lugar, eu não pararia de seguir nesse vídeo até o final para poder avaliar se você é um RH legal ou se você é um RH profissional. Mas vamos lá. As palavras do Brian refletem exatamente a forma que eu penso em relação à atuação de muitos profissionais de RH que simplesmente amam as pessoas e foram para o RH porque amam as pessoas. E aí o negócio começa a complicar, porque essas pessoas, esses profissionais, muitas vezes esquecem de outras coisas que estão ali na sua posição e deixam esse amor falar alto demais. Então, de um modo simples, o Brian afirma e reafirma que o RH ele tem que ser estratégico, mesmo que para isso ele não seja legal, mesmo que para isso ele não agrade todo mundo dentro da empresa. E nós sabemos o quanto os profissionais de RH que têm um perfil aí mais de comunicação, a grande maioria, um perfil bastante cheio de empatia, né? Um perfil mais estável, e o quanto eles precisam da conexão com as pessoas, o quanto eles valorizam a conexão com as pessoas e o quanto que é nesses momentos em que eles têm dificuldade de se posicionar e fazer algumas coisas mais difíceis. E aqui eu não estou falando de difícil no sentido operacional, mas difícil no sentido de não agradar a todos e saber lidar com isso. Então, vamos entender aqui. Eu vejo muita publicação, tanto no LinkedIn, quanto no Face, quanto no próprio YouTube, vídeos em vários canais, falando que foram para essa carreira porque gostam das pessoas, porque amam as pessoas, ou até, o que é pior, cá entre nós, porque não gostam de cálculos. Então, né, eu talvez gosto de pessoas. E as pessoas não avaliam profundamente se de fato elas possuem as habilidades, as competências para essa área, acreditando de um jeito meio romântico, como eu falei ainda há pouco, que amar as pessoas é o suficiente. E aí, como eu vivo nesse mundo já faz 30 anos, eu tenho vários contatos com pessoas que me procuram com frequência pedindo algumas orientações. E eu vejo o quanto que o Brian tem razão. Por quê? Porque nós temos ainda muitas pessoas que consideram entrar para o RH pelas razões menos adequadas, vamos chamar assim, né? Como é que é isso? Vou explicar. Eu não sei se você observou já, mas normalmente quando você fala de alguém que é de RH, ou você fala com, melhor ainda, né? Com alguém que é de RH, por que você foi para o RH? Ai, porque eu amo as pessoas. Por que você está no RH? Ai, porque sem as pessoas eu não vivo. Eu amo ajudar as pessoas. Pois é. E cada vez que as pessoas de RH falam isso, elas se posicionam como esse sendo o ponto principal do trabalho delas, e não é esse. Nesse caso, a gente tem que considerar o seguinte: essa pessoa que ama tanto, mas ama tanto, mas ama tanto, não tem que estar no RH. Ela precisa estar em uma atividade missionária ou assistencialista, mas não no RH. E eu vou dizer para vocês que, apesar dessa resposta chocar, e provavelmente algumas pessoas dizerem que não concordam comigo, algumas, inclusive, ficam de mal e desfazem a conexão comigo, porque dizem que eu sou cruel pensando assim ou falando assim. Bom, eu já vou dizer logo que, antes de você me chamar de má,
Preste atenção no que eu vou contar aqui e talvez você entenda por que é que muitas vezes você não é ouvido dentro de uma organização. E aí tem aquele papo de que o dono da empresa, ou o diretor X ou Y, não gosta das pessoas. Ele é muito cruel. Vamos ver até onde vai essa crueldade? Isso vem de uma percepção errônea de que o RH é um lugar em que a gente tem que ser muito legal. O RH, recursos humanos, nossa, tem só gente bacana, né? Afinal de contas, é a porta de entrada da empresa, mas não esqueça que é a porta de saída também. E nós devemos pensar o seguinte: não é esperado que um RH seja o defensor ou amigo de todo mundo. Isso domina muito a mente de várias pessoas, de alguns profissionais, e normalmente vai buscar os talentos errôneos para essa função, para esse trabalho. E sabe o que acontece com essas pessoas? Normalmente elas se frustram com o RH, com o trabalho, acham que a empresa é ruim, que o gestor é ruim, que a empresa só quer extrair tudo de todo mundo sem dar um retorno. E o que a gente faz dentro da empresa é gerenciar justamente essa troca de trabalho por dinheiro, inclusive a nossa troca de trabalho por dinheiro. Quando você está dentro da empresa como CLT, ou até como empresário na área de RH, que é o meu caso, o que nós estamos fazendo é muito simples e capitalista. Estamos trocando o nosso trabalho por dinheiro e é simples desse jeito. Ai, Suzy, que frio, que cruel. Pois é, preste atenção que quando a gente começa a ler alguns autores que são bem focados no resultado e na estratégia, eles vão afirmar que sim, vai ser difícil para as pessoas, de modo geral, dentro de uma empresa, para os colegas de RH, para os colegas de dentro da organização, pensarem na possibilidade de alguém de RH não ser legal. E aí, isso acaba criando uma confusão. O que é ser legal? O que é ser bacana? O que é ser parceiro? Né? Eu digo que aqui começa a entrar uma visão muito romântica do RH, uma visão do RH como um mundo de Alice, aquele mundo de fantasia, né, de encontros e desencontros, pensando no bem e no mal. E quando a gente começa a observar esses comentários que vêm das pessoas, vêm de amigos, vêm de colegas, vêm de líderes de RH, que as pessoas dizem que eles são legais e tal, percebem que o negócio é de ajudar as pessoas. Só que ser legal não é isso. Não é isso. De acordo com o Brian, ser legal é um ponto de partida, não é nem o suficiente para começar, para ser bem precisa, para ser bem exata. O que nós temos que ter como foco não é que nós tenhamos que ser legais, e sim que nós tenhamos que ser justos. E justiça aqui vai contar com os dois lados da balança: a organização e as pessoas que estão nessa organização. O nosso papel, que está aqui no meio, é de olhar para esses dois lados e integrar esses dois lados. Então, nós não temos que ser legais, nós precisamos ser justos. O problema é que nós nem sempre sabemos ser justos. Porque ser justo significa, muitas vezes, dar más notícias, não apenas boas notícias, né? Exemplo, você comunicar para uma pessoa que ela foi aprovada num processo seletivo, muito normalmente é extremamente agradável. Eu adorava fazer isso quando eu fazia a seleção, né? De ligar a pessoa, nossa, muito obrigada. Principalmente numa época como a gente está hoje, de muita restrição de acesso ao mercado de trabalho, as pessoas ficam muito agradecidas. Então, é legal a gente ouvir esse tanto de gratidão. Mas, ao mesmo tempo que a gente vai ouvir as coisas positivas de alguns, nós precisamos dar o feedback negativo para outros. E talvez por isso mesmo, por não ser tão legal, a gente acaba evitando de fazer isso. Mas se fosse só na seleção, até não poderia falar muito. Mas vamos pensar aqui, quando a empresa passa por um processo de aquisição, fusão, reestruturação, eu já passei por vários. E você precisa mudar alguém de área para uma área que essa pessoa não domina e ela está com medo ou ela não gosta, ou para dizer que na fusão não tem espaço para ela, ou quantas coisas a gente tem que dizer, né? E lidar com isso, com as pessoas.
Quantas vezes a gente é procurado pelas pessoas dentro da organização para conversar a respeito de um aumento que o chefe não dá e persegue ele e nunca dá, e a gente precisa mostrar para as pessoas que essa curva, essa tabela salarial, ela é necessária para manter uma integridade da estrutura de salários que a gente tem, e que ela não é para a pessoa, ela é para o cargo, e que o cargo muitas vezes está no topo da tabela. Então, o que essa pessoa precisa fazer para mudar de cargo, para ir para um outro nível na tabela salarial? E isso normalmente são conversas difíceis. Assim como parar e pensar, gente, desenvolvimento não é para todas as pessoas de toda a organização. Você vai desenvolver algumas aqui, algumas ali, algumas acolá. Esse negócio de todo mundo faz tudo não faz sentido. Porque não está nas habilidades, porque não está nas projeções futuras da pessoa, da companhia, porque não se tem orçamento para tudo. Você trabalhar e identificar talentos é muito importante, junto com as lideranças, evidente, é muito importante. E algumas pessoas vão ser desenvolvidas para um tipo de carreira e outras para outras. E precisa estar muito claro e tranquilo no seu coração, porque você vai dizer não para algumas pessoas. Assim como trabalhar no desenvolvimento das lideranças. Não só daquele líder que você gosta de estar lá com ele, que ele valoriza RH e tal, mas aquele que é difícil, aquele que é duro na queda, aquele que é mais autocrata, e que você precisa bater na tecla e trabalhar essa cabeça para que ele entenda que os tempos estão mudando. Esse cara é um cara difícil, esse cara é um cara que não quer escutar, e esse é o teu desafio, porque se ele for um cara que progride, que se desenvolve como liderança, quantas pessoas vão se beneficiar do seu trabalho? Isso sim é ajudar, mas o que eu vejo com muita frequência são pessoas evitando falar com esse tipo de gestores, porque nem em si mesmos está resolvido esse negócio de lidar com a autoridade. E aqui, bom, é dar uma de formiguinha mesmo com esses líderes. E eu poderia trazer N exemplos para você da minha prática, da minha trajetória, falando disso. Então, é difícil a gente identificar e perceber que o RH, ele parece que é um lugar muito legal de trabalhar, tanto que as pessoas falam, você trabalha só falando, conversando o dia todo e tal, mas é bem complicado. E quem está lá dentro e faz o trabalho que deve ser feito, sabe o quanto é difícil. E sabe o quanto, muitas vezes, a própria empresa não sabe direito que lugar é esse, que papel é esse, e acaba trazendo para o RH o que eu chamo de Ministério do Ar, que é toda aquela atividade que não tem um dono, passa lá para a menina ou para o menino de RH, né? Porque eles vão fazer. E aí o RH acaba fazendo e assumindo um monte de coisa que não tem nada a ver com ele. E o quantas vezes é difícil para a gente se posicionar em relação a isso. É mais fácil comentar nas redes sociais ou reclamar com um amigo ou um colega do que chegar e ter uma conversa mais séria com o seu gestor. E isso é importante. Pode até ser divertido fazer algumas dessas coisas, mas elas tiram o foco do trabalho. Então, é importante a gente entender que, precisa ter muita empatia, e empatia é como se fosse a resposta a essas dificuldades, em que nós vamos ouvir, nós vamos ser gentis e nós vamos dizer não. Porque muitas vezes o que falta é dizer não. É entender a dificuldade, é entender o sentimento, como isso está batendo na pessoa, mas ainda assim ter clareza de que o melhor ali é um não. É importante que a gente entenda que tem uma parte do trabalho que às vezes é duro, mas que a empresa precisa que a gente faça. É importante que a gente entenda que isso não é ser cruel. Ser cruel é uma outra história. A gente pode até conversar num outro vídeo aqui. Mas se nós usarmos a empatia, se nós percebermos o movimento das lideranças, se nós ajudarmos essas lideranças a entenderem o que é de verdade a empatia e como que a gente trabalha com ela, isso certamente vai fazer muita diferença. Né? Então, é importante que a gente ensine os líderes a sentarem com as pessoas, a ouvirem as necessidades, a darem feedback, a receberem feedback. É importante que a gente ensine e compartilhe um monte de coisas, ou a gente mesmo, ou contratar alguém para fazer. Mas é sempre melhor fazer isso num caminho que a gente use a empatia para também entender que para esse gestor, para esse líder, é difícil mudar. Então, a gente precisa amar o nosso trabalho, não porque tem que ser legal, porque trabalhar com pessoas é legal, porque a gente ama as pessoas, mas porque a gente quer ajudar
encontrar meios de ajudar a empresa e as pessoas a atingirem os objetivos através do que tem ali dentro, que é o potencial, é o capital que a gente chama de intelectual. Isso é ser estratégico. Mas a gente precisa praticar todos os dias, porque não tem resposta pronta. Quando a gente fala de trabalhar com pessoas, é muito difícil a gente ter uma resposta pronta. Então, observar as pessoas crescendo, observar as pessoas se desenvolvendo, observar as pessoas ingressando nas organizações é muito delicioso. Mas também fazer um movimento oposto é importante saber. Então, entender que a gente vai ajudar as pessoas e as empresas a crescerem juntos, juntando os interesses de ambos os mundos e trabalhando para que isso seja integrado, é muito importante, é extremamente estratégico. E se você realmente quer trabalhar com RH e se você quer realmente continuar no RH, eu vou te dizer que pare e pense nas suas razões, nos seus motivos, no que te levou para esse lugar. E entenda, você não precisa ser legal. Você só precisa ser justo, coerente, ter bom senso. E aí, bom, ser legal precisa ser uma consequência. Algumas pessoas são mais extrovertidas e ser legal é muito fácil para elas. Outras são mais introvertidas e às vezes a gente acha que essas não deveriam estar no RH. Isso não é uma verdade. Tem pessoas bastante introvertidas que são excepcionalmente competentes e que fazem o trabalho que deve ser feito, mas também são legais. Então é parar e pensar nisso. O que eu estou sendo? Mais legal ou profissional? E como é que a gente busca esse equilíbrio? Então, pensa nisso. Considera avaliar aí como é que está o seu posicionamento hoje. E qualquer coisa, deixa aqui tua opinião nos comentários. Eu vou adorar ler. Eu vou gostar muito de saber se o meu pensamento e o teu estão próximos, estão alinhados. Se você concorda comigo, se você vê mais movimentos parecidos com esse, ou até se você discorda totalmente. Tá tudo bem. Bora fazer aqui embaixo desse vídeo uma grande conversa aí com os posicionamentos de todo mundo. Um beijo para vocês. Eu sou Suzy Souza, coach de líderes e mentora de profissionais de RH.